É legal vê-los. Então, vai ser um pouquinho diferente. Eu vou falar de crítica, é o tema. Eu espero que todo mundo será a salvo disso. Sobretudo se você é um ator, você não gosta muito da crítica, mas em primeiro lugar, eu falarei do inimigo ou do meu amigo presente aqui. Quantos de vocês são cenógrafos? Quantos cenógrafos? Quantos são atores? Bastante poucos, alguns poucos atores. Olá. Olá, atores. Vocês estão muito tímidos aí em cima. Quantos diretores de teatro temos? São difíceis de achar os diretores, não é? E escritores, dramaturgistas, dramaturgos, temos alguns. Ok. Eu não sou bom em contar coisas, também não sou um bom crítico, mas deixe-me falar o que eu acho disso tudo. Isto vai ser uma vista muito pessoal e altamente preconceituosa do que se trata quando se fala em crítica, parcialmente porque eu acho muito fortemente que a crítica tem que ser pessoal e tem que ser preconceituosa, mas também em parte porque não tem uma forma mais sofisticada de ligar com essa questão. Vocês não vão encontrar uma longa lista de notas a pé de página e de biografia no final deste texto, de autoria de grandes acadêmicos, porque estou escrevendo isso longe de uma biblioteca e, a meu ponto de vista, vocês podem aceitá-lo ou não. Além do mais, eu li muito pouco desses eminentes acadêmicos. Eu comecei a gostar do teatro muito antes de que esses acadêmicos começassem a escrever. Se vocês deixam de lado o obscurantismo que muitos acadêmicos tendem a usar, o que sobra em qualquer artigo, acadêmico ou não? Essa pessoa pensa, essa pessoa sente. E seria o caso de perguntar por quê. Como a maioria dos meus colegas na Grã-Bretanha, eles chegaram a serem críticos quase por acidente. O primeiro trabalho eu fui publicando livros e revistas, procurando palavras. E por isso eu exerci toda a vida um entusiasmo pelo teatro. Eu me apaixonei pelo teatro. Eu publiquei livros sobre teatro, textos muito práticos, por exemplo, como atuar, como fazer cenografia, até levantamentos o que há de teatro na Alemanha, ou tudo isso me deu uma chance de ver outras coisas. Eu também editei uma espécie de bíblia do teatro inglês, um chamado Quem é Quem no teatro. Isso era um levantamento de todas as peças que foram encenadas. Eu fiz essa listagem durante muitos anos. Em 81 comecei com minha própria publicação, Theatre Record. E quando estava fazendo isso, eu vi mais e mais peças. O que nós dávamos era coletar todos os trabalhos da Críticos Teatros, colocamos isso entre duas capas e tínhamos uma revista praticamente feita em casa. Adicionalmente, comecei a ver peças teatrais em muitos lugares do mundo, porque fiquei envolvido com o que naquele momento se chamava Instituto Nacional de Teatro, depois de uma série de anos juntando os críticos de outras pessoas e juntando-os numa revista. Eu também pensei muito tempo vendo teatro na Inglaterra e no exterior. E depois, olhando as críticas de outras pessoas e olhando as peças do mundo afora, eu me perguntei, ué, por que eu não posso fazer isso? É fácil. Então, comecei a juntar os meus próprios comentários críticos no meu jornal. Diferentemente do que tendo lido muito de crítica, visto muitas peças, eu não tinha nenhuma qualificação especial para esse trabalho. Isso me colocou no mesmo nível que a maioria dos críticos ingleses. E, de fato, eu tinha visto muito mais peças do que qualquer um deles. Bastante cedo nessa minha nova carreira, eu sou crítico de teatro hoje em dia, eu me senti sentado num encontro internacional de críticos
críticos do mundo inteiro. Uma coisa muito impressionante. Estávamos sentados ao redor de uma gigantesca mesa e, por um lado, estavam sentados as pessoas que vinham do que nós poderíamos chamar o Velho Oriente, Rússia, Polônia, Romênia, China. Do outro lado, os caras do Oeste, Londres, Nova York, Toronto. E eles ouviam uns aos outros. E, sobretudo, os lados ocidental ouviam para todos os caras muito brilhantes do Oriente. Falaram dos anos que eles estudaram para fazer suas teses de doutorado. Eles pesquisaram qualquer aspecto de uma produção, desde o texto, os ensaios, estreias, segundos, e depois de 6 meses eles escreveriam o que eles pensavam sobre essas encenações. Muito sério, muito profundo. Nós, ocidentais, pelo outro lado da mesa, fazíamos outro tipo de crítica. Nós dizíamos, nós apenas vamos ao teatro, muitas vezes. E com isso estávamos fazendo a coisa certa. Se isso não fosse suficiente para me tornar muito consciente sobre as diferentes atitudes quanto à crítica em diferentes países e comunidades culturais, eu também dirigi durante muito tempo os seminários da Associação Internacional de Críticos para os críticos jovens. E isso foi a coisa. Comecei nenhuma formação especial e eu me perguntei naquele momento, não dá para ensinar crítica teatral. Mas eu também dizia, você pode aprendê-la. Você aprende tendo contato com mentes vivas que podem lidar com tradições críticas e tradições de teatro. Acho que ainda hoje que essa é a melhor forma de aprender esse trabalho. Aprendi com todos os jovens críticos que tive o prazer de conhecer ao longo de todos esses anos. Eu tinha os meus próprios preconceitos e tinha consciência deles, mas os outros me davam muito estímulo e me davam lições em humildade. Quando tentei organizar esses seminários, fui forçado a examinar muito superficialmente, do meu jeito, fui forçado a examinar as bases teóricas sobre o que o crítico faz. Essa base varia para cada crítico individualmente, dependendo do público ao qual ele se dirigiria e a sua própria intenção em se dirigir a esse público. Por isso, eu gostaria de acompanhar com você algumas das variedades de críticos existentes. A abordagem mais simples é o do repórter, aquele que faz uma reportagem que vem a seu trabalho como apenas uma tarefa de dizer o que eles viram, o que aconteceu. Até muito recentemente, esta abordagem tinha um valor muito importante, porque havia muitos poucos registros disponíveis do que acontecia no palco. Mesmo agora, quando a maior parte das peças estão disponíveis em vídeo, mudar a natureza fixa do vídeo não corresponde ao que acontece na apresentação em vivo sobre um palco. Cada noite acontecem coisas diferentes com as mesmas peças e o crítico só vê uma delas. Um bom crítico vai ter que ter as capacidades de descrever, não apenas falando sobre atores, desenho, etc., mas também para dar alguma ideia do impacto sobre o público. Sem isso, faz muito sentido escrever uma crítica. O crítico pode agir como representativo do público, representante do público, exprimindo suas próprias reações ou assumir o papel de um repórter e dando as intenções observadas nas outras pessoas e em si própria. Você pode ver uma peça e dizer, é maravilhoso, é terrível, mas no final todo mundo se levanta e tem uma ovação. E você não entende por quê. O que o crítico faz? Ele diz, é terrível? Ou talvez você possa fazê-lo, mas porque foi terrível para você. Mas como repórter, você tem que dizer, aliás, 700 pessoas acharam que foi brilhante.
Num nível um pouquinho mais elevado de interesse existe o historiador, que vai tentar fazer um papel de descritivo, de repórter num contexto mais amplo, colocando as representações num esquema de outras representações que ele já viu e já escreveu a respeito disso, tentando colocar esse texto em algum contexto histórico. Aquela peça que o Hamlet que eu vi na semana passada não é tão bonita como a que eu vi em 2003, por exemplo. Dado o seu lugar na história do teatro. Ou você tem o intérprete. O intérprete vai procurar significados na produção, significados que talvez não estejam sempre presentes em trabalhos como os de Pinter ou Beckett, que às vezes oferecem um conjunto de pontos dramáticos que você pode juntar à vontade como espectador individual até ficar satisfeito, mas como intérprete você no seu artigo pode dizer: eu sei o que Beckett quer dizer isso e aquilo, Pinter quer dizer aquilo ou aquilo outro. Os intérpretes são gente muito inteligente, não é? Depois existe o crítico que vai derivar lições éticas ou políticas daquilo que ele viu. Por exemplo, eu poderia chamá-lo de antropólogo, porque o antropólogo examina o efeito no teatro sobre a condição humana e o que significa para nós ir ao teatro, qual é a relação que o teatro tem com o ser humano. O antropólogo. Talvez vão juntar a isso as variâncias de experiências dramáticas em diferentes países e culturas. Ao vir uma representação Osaka dizendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, é muito carnaval. Niagara vai dizer, era exatamente quando aquilo foi feito pela primeira vez em 53, enfim. Todas essas abordagens têm um elemento pedagógico ligado a eles, mas existe o tal do educador. O educador vai levar as coisas mais longe, vai usando o teatro como meio para impartir uma espécie de lição ao leitor. Quando você pensa a respeito disso, o teatro é um dos instrumentos mais poderosos de ensino que nós temos em qualquer esfera. E foi usado não apenas para impartir informação de uma forma que é facilmente digestível, mas também utilizado frequentemente como terapia. Nós fazemos o acting out, estamos interpretando o nosso próprio drama para resolver os nossos problemas. Frequentemente, teatro é usado em prisões ou com pessoas com dificuldades físicas, dando a essas pessoas a possibilidade de se comunicar. Um crítico que pode fazer isso pode tentar ser um psicoterapeuta para os seus leitores, ajudando-os uma representação de uma peça do Shakespeare, com o texto em mão e lendo o texto e não olham para o palco, estão muito interessados em acompanhar o texto. Assustador, mas ocorre. Em contraste, uma outra forma de análise, críticos de anos mais recentes caíram sob a magia da semiologia. Vocês devem saber o que a semiologia é. É algo que ainda estou aprendendo. Mas eles ficam soterrados nos detalhes intricados da análise de cada símbolo e de cada signo, deliberado ou não, oferecidos pela imagem no palco. O crítico e analista de performances, em geral, vem do continente europeu e predomina sobretudo na França e praticado frequentemente para trivializar o excesso. O mínimo detalhe é analisado sobretudo por críticos franceses, mas pode ser usado de forma frutuosa. Existem alguns valores procurando o valor dos signos na medida em que você não enlouquece com isso. Você pode utilizando para dar uma descrição ordenada e disciplinada do que ocorre no palco. Pode ser uma ampliação da técnica de reportagem. Se vocês preferem nas áreas primárias, nas 4 áreas primárias dos semiologistas, eles falam de espaço, objetos, texto e a performance. E se você pega essas 4 coisas separadas, você
junta, sim, você tem uma boa rede para fazer uma crítica bem feita. Mas se você olha para qualquer um desses isoladamente e continua escrevendo, acho que você vai perder a capacidade de reproduzir o que você viu rapidamente. Alguns dos grandes nomes na crítica teatral foram levados adiante pela convicção de que o teatro é a maior das artes, das formas de arte, aquela que faz o chamamento mais direto ao espírito humano, aquela que mais facilmente vai influenciá-lo, esperamos que pelo bem. Mais do que os terapistas, eles são uma espécie de evangelistas do teatro, que falam sobre as epístolas do teatro. As suas epístolas são maiores do que os outros. Meu amigo Michael Schwittkoy, que foi um crítico, ele tinha uma teoria de que o teatro era uma espécie de nova igreja. Acabou sendo ministro da Cultura da Rússia e não sei se ele ficou muito feliz com isso. Nessa nova igreja. Existe uma forma rebaixada do evangelista, que é apenas o publicista, ao nível mais baixo de crítica teatral. Ele simplesmente pega a informação ou a propaganda oferecida por um teatro especial ou por um diretor em especial e a transfere sem qualquer intervenção crítica, leva ao seu público, ele faz um reprint dos releases sem modificá-los. Esses são amados pela maior parte da comunidade do teatro, porque eles não dizem nada a não ser ingenuidades. As coisas não serão úteis, mas sempre são boas, porque repetem o release da companhia. Entre os dois, evangelistas e o publicista, tem o que nós chamamos de grupo, que é a grande estrela do nosso grupo. Tão devotado a um ator, a um diretor ou a uma teoria do teatro, que acabam de grupo. Eles estão tão apaixonados com alguém que medem tudo o que vem contra esta escala de medida. É uma abordagem que distorceu muitas das visões do teatro europeu. Levanta deuses inatingíveis como Stanislavski, Brecht, Meyerhold, Artaud, Bruch, Strehler, ignorando pessoas que para eles têm menor valor. Isso pode reagir diante desses grandes deuses, comparando-os com os menores. Este espaço vazio é suficientemente vazio para um Peter Brook? O grupo. O tipo de crítica praticado frequentemente dependerá da mídia na qual está sendo exprimida. Se você está na TV ou no rádio, você não vai ter muito tempo para fazer análises aprofundadas. Então, de qualquer jeito, é uma voz não vista que vem da rádio que pode transformar informação em opinião, mas apenas parcialmente. Você não tem chance de recapitular. E se você é uma cabeça falante na televisão, essa cabeça pode distrair o espectador da mensagem. Você olha o rosto em vez de ouvir as palavras. Porque, como nós sabemos, o que você vê comunica-se muito mais intensamente do que aquilo que você ouve. Por isso é mais fácil para os críticos fazerem-se entender quando escrevem. E desculpe-me por ter escrito esse texto em vez de falar livremente, porque tenho muita coisa a dizer e eu costumo esquecer as coisas, por isso preferi escrevê-las. Esses são o pessoal da TV e de rádio. Quem escreve para um jornal, a espécie mais familiar para nós, primeiro tem que chamar a atenção do leitor médio diante de todos os artigos que competem com ele. Ele, na verdade, é um entertainer, alguém que tem uma extravagância de estilo ou cuja abordagem mais divertida chama mais atenção para seus textos do que para a peça que eles estão criticando. Você vai ler o Sr. XY, não porque ele está falando sobre Antunes, mas porque ele é divertido e você se diverte com o seu texto. Alguns poucos críticos felizes podem evangelizar enquanto escrevem, e você tem que lembrar
que a crítica é paga não para ser entusiástica, mas para vender mais exemplares do jornal. Isso pode ser muito agradável para as peças teatrais que estão sendo criticadas. Os editores provavelmente vão querer que os críticos funcionem como juízes. Eu sei que todos vocês sabem grego, sabem que a palavra crítico vem da palavra grega para juiz. Sabe de onde vem epíteto? Vem da grande palavra para um ator. Seja como for. Você, portanto, espera-se que você dá um veredito. Por exemplo, mostrando polegar para cima, polegar para baixo, alguns 5 estrelas para algo que é excelente, 1 estrela para algo que é muito ruim. Muitos críticos gostam de fazer isso, mas outros resistem a fazê-los, porque se você tem o sistema das estrelas nas suas publicações, a maioria dos seus leitores vai ver simplesmente quantas estrelas tem e não vai ler o texto. E talvez vai ver a peça se tiver 5 estrelas para ver se realmente presta. Se tiver 1 estrela, nem vai dizendo vai ser terrível. Na Inglaterra, a maioria dos nossos críticos, na minha opinião, colocam estrelas nas suas resenhas, e isso para mim é terrível. Como eu já disse, uma outra consideração também fundamental para o crítico é não aquilo que eles estão vendo, mas também precisa ver como reage o público. Um resenhista de jornal escreve sobretudo para os leitores do jornal. Para pessoas que viram a peça e outras que nunca haverão. Se refere a que fazem teatro, mas também são lidos por pessoas que não entendem nada a respeito de teatro. Um acadêmico vai escrever para outros acadêmicos ou pseudo-acadêmicos, mas o acadêmico também tem que decidir que espécie de conhecimento já está disponível para seus leitores mais especializados. Quando você escreve crítica, você tem que pensar em quem escreve. Será que as pessoas sabem o que você sabe? Ou você vai usar palavras grandes e pesadas que só você entende? Será que você está usando uma língua que seus leitores vão poder entender? Isso torna-se importante. A maioria dos atores vão dizer que nunca leem resenhas. Vocês, atores aqui, vocês leem resenhas? Estão sendo honestos, ninguém levantou a mão. Eu já encontrei um ator que diz, não, eu nunca li resenhas, mas quando você, há 10 anos atrás, eles repetiam, palavra por palavra, frequentemente eles leem, dizem que não leem, mas recordam elas palavra por palavra. Então, quais qualificações são necessárias para ser um crítico? Há alguns anos eu estava num encontro dos meus colegas. Vou dizer 2 coisas que eu temo. Eles eram muito pomposos e eram brasileiros. Esqueçam. Em todo caso, vocês sabem como os maravilhosos críticos trabalham e quão importantes eles são. E realmente tivemos... então, eu fiz uma lista de qualificações para o crítico ideal. O que ele precisa saber? Eu vou dizer, se você realmente vai querer responder, trabalhar com qualquer tipo de teatro, novo, velho, inteligente, estúpido, em teoria, você tem que ter um conhecimento gigantesco. Eu sugeri que você fosse comentar o drama shakespeariano, você tem que ter familiaridade com o assunto em si, você vai ter que ler todas as peças lidas nessa época e você vai ter que saber sobre o contexto cultural onde essa peça foi criada. Ou seja, você tem que saber tudo, você tem que saber a respeito da arte, identificando as tendências artísticas que foram apresentadas, música, que tipo de música é, será que é apropriada, história, qual é o contexto histórico dessa peça, filosofia, ideias estão sendo transmitidas, correspondem àquilo que Aristóteles ou Platão disse.
Todas essas coisas, línguas, naturalmente, vocês leram o Shakespeare em inglês, não é verdade? Mas você leu o Chekhov em russo? Você leu Ibsen em norueguês? Nas comédias isso é muito importante. Você tem que ter essa compreensão do que Freud e a sua turma entender. Você tem que entender as suas atitudes porque estão sendo apresentadas por pessoas que estão apresentando no palco um drama psicológico. Você tem que entender. Num outro nível, você tem que estudar também as religiões, porque frequentemente há peças que tratam de assuntos religiosos, cristãos, judeus, budistas. Você tem que conhecer de todas as religiões e, no último lugar, na minha lista, a política, porque muitas peças teatrais têm um viés político. Será que correspondem a uma compreensão do contexto político ao que se referem e das tendências dos diferentes movimentos políticos? Tudo isso você tem que saber. É uma lista imensa que eu fiz sobre o que um crítico tem que saber. Eu estava falando, eu estava brincando, na verdade, mas meus amigos brasileiros, é isso mesmo. Nós sabemos tudo isso. Eu vou interromper isso, mas eu vou mostrar um extrato de um grupo inglês chamado Forced Entertainment. Alguém viu? Acho que eles estiveram aqui. Isto para conseguir respirar. Vocês podem ver que a crítica começa usando palavras que eu mesmo não entenderia. Imaginem só um público não familiarizado com essa língua. Mas é uma bela pergunta que está sendo feita. O que estou fazendo aqui no palco? Essa até eu entendi na cabine. Eu suponho que o nosso trabalho como críticos é dizer-lhes. O nosso trabalho como críticos é dizer-lhes o que estão fazendo no palco. Então, as opiniões que eu exprimo a respeito da crítica são naturalmente o produto de um tipo de teatro, de comunidade de teatro dentro da qual eu trabalho. Em outros países, como o país daqui, haverá diferenças e outras ênfases. Uma característica mais notável do teatro inglês, o teatro de Londres, é o seu tamanho. Temos de 600 a 700 novas peças estreadas todo ano na capital do nosso país. E há um imenso trabalho para escolher dentro das diferentes variedades. Numa só semana, o crítico de teatro londinense tem que ver um revival de Shakespeare por alguma das companhias estatais, como National Theatre ou Royal Shakespeare Theatre. Poderia ir a uma montagem muito cara de um musical a caminho que vem ou vai para Broadway, no West End, comédias comerciais, ou poderão ver uma comédia de Boa Vista, ou poderá ver uma companhia vindo de fora apresentando teatro de vanguarda no Barbican, ou uma nova peça por um autor inglês, um teatro para 60 espectadores em cima de um pub. Os verdadeiros críticos gostam disso, porque se o primeiro ato não é muito bom, se passa a segunda metade no pub. Não. Nós vemos toda a peça de cabo a rabo, evidente, não é? Os espectadores vão esperar uma reação bem considerada, bem informada diante de todos esses diferentes tipos de teatro.
teatro artístico, teatro novo, teatro comercial, teatro de diferentes tradições. E no clima de hoje em dia, espera-se que a opinião seja publicada imediatamente no dia seguinte à estreia. Nossos críticos têm que saber reagir rapidamente e eles têm que fazer isso de uma forma que vai atrair e manter a atenção de leitores muito diferentes, com diferentes opiniões e diferentes histórias. Existem também uma revista na qual, como já disse, eu coletava críticas de outros, então eu tinha tempo para reler. E eu queria manter o frescor da minha primeira reação, mesmo quando refletindo a respeito de algo com mais tempo, eu teria mais tempo para refletir e eventualmente mudá-las. Eu estive na primeira apresentação da peça do Sarah Keynes, chamada Blasted. O teatro era quase desse tamanho, o público era menor. Depois de tê-lo visto, eu vi o olhar nas pessoas dos outros críticos que estavam lá. E eu evitei falar com eles. Fechei a boca, fui para casa, escrevi imediatamente os pensamentos que me vieram a respeito dessa produção. Claro, haveria muitas opiniões diferentes nos jornais no dia seguinte, mas eu queria manter a minha opinião, não queria ser ficar sob os efeitos dos outros críticos. Mas havia 40, 60 pessoas, e até hoje, talvez você viu Sarah Kane Blasted, porque viajou pelo mundo. Até hoje, há provavelmente menos do que 5.000 pessoas que viram alguma coisa da Sarah Kane. Ela sempre trabalha com públicos muito reduzidos. A imediaticidade do teatro leva a uma imediaticidade da resposta. Isso é o que eu sinto. Mas nós perdemos essa chance de ter segundos pensamentos. Se você trabalha para uma edição dominical, você tem toda a semana para pensar e repensar, diferente do que se você tem que publicar no dia a dia. Existe a famosa história da primeira peça do Harold Pinter, Birthday Party. Começou num teatrinho bem numa margem de Londres, um pouquinho maior do que isso, um pouquinho maior do que o da Sarah Kane. E as críticas foram tão ruins que no sábado o produtor disse: vamos parar, vamos tirar a peça de cartaz. E os atores foram para casa e não sabiam o que fazer na semana seguinte. Mas no domingo, o crítico do Sunday Times, o jornal com maior circulação, disse: é uma obra mestre, essa peça é maravilhosa. Mas ninguém podia voltar a vê-la porque já tinha sido tirada de cartaz. Mas por causa disso, eu disse que isso deu força de continuar sendo autor de teatro e não se tornar poeta ou barman ou diretor de restaurantes, e continua escrevendo mais peças, porque ao longo de uma semana tem mais tempo para refletir sobre o que é aquela peça que você assistiu na segunda, se você vai publicar a sua crítica no domingo seguinte. Uma outra vantagem do tamanho das dimensões do teatro em Londres é que é bastante grande para críticos e gente da prática separar cuidadosamente uns dos outros. Você não tem que se encontrar com outros se você quiser. Em comunidades teatrais menores, atores, escritores, diretores e críticos frequentemente serão amigos pessoais. Pode ser mais difícil dizer a um amigo que você não gostou do seu trabalho. Isto dito, vale a pena, eu acho, que mesmo o crítico que evitam o glamour dos clubes e bares de atores tem que manter na cabeça a frase de Irving Warlow: você pode ser tão bom quanto você quiser, mas não diga nada na sua crítica que você não seja capaz de dizer na cara da pessoa a respeito da qual você está escrevendo. Tudo isso a gente tem que relembrar. Você tem que ser bom, mas seria capaz de dizer isso na cara do outro? Pensem bem nisso.
Há um respeito devido ao trabalho que pode haver sido realizado, levado adiante durante muitos meses e que temperam a reação, cujo trabalho é responder a isso em meia hora. É muito fácil ir embora e escrever as famosas frases sobre a peça, sem lembrar o trabalho que há por trás disso. Mas esse trabalho teria estado fora de lugar, mas nós temos que lembrar disso. É necessário explorar por que isso aconteceu e não simplesmente dizer isso é terrível. Se você quer dizer é terrível, isso é terrível, você tem que dizer é terrível porque... Bom, cá estamos. Um dos problemas do Teatro de Londres é que, e ainda eu escrevi esse texto faz 1 ou 2 anos, ainda é um problema hoje, é que a maior parte dos críticos de Teatro de Londres, como eu, são velhos, estão gordos, foram a universidades como Oxford e Cambridge, têm uma visão liberal, humanista, e provavelmente, quando foram jovens, nós tínhamos aquela espécie de revolução literária ausentada pelos textos e estávamos associados com os movimentos dos 50 e 60. Nós queríamos mudança. Nós éramos os políticos jovens e brilhantes. Hoje estamos gordos e velhos e provavelmente já vimos demais. E, em geral, somos homens. Não é tão ruim assim, não é tão ruim assim. Nós podemos cair facilmente na armadilha de medir toda nova peça com aquelas que já vimos no passado. Nós não podemos encontrar todo dia um Pinter ou um Osborne, ou podemos acompanhar alguns que já foram esquecidos, como John Osborne, Daniel Wesker, ou lembrar dos grandes atores britânicos como Laurence Olivier ou John Gielgud. Mas nós temos que lembrar que os nossos revolucionismos ocorreu há meio século e é quase tão histórico quanto o público de hoje vem ser diante de outras figuras históricas. É bom lembrar disso. Eu não li muito sobre Ibsen, Shaw e Chekhov, que viviam 50 anos antes de mim. Temos que tomar cuidado com os autores de hoje também. Nós temos a sorte. Talvez nós temos um jornal dominical que tem uma nova jovem mulher como crítica teatral. Talvez nós vamos morrer e a nova geração vai assumir o nosso papel. Existe uma nova geração de teatro no público, pessoas como vocês aqui reunidos. Vocês têm muito mais gama de diferenças culturais, por mais superficial que nós velhos possamos parecer. Você tem uma visão visual que é fisicamente acessível mediante viagens aéreas baratas pelo mundo afora. Você pode encontrar o que ocorre pelo mundo afora sem deixar as casas. Você encontra isso na tela do computador. E o teatro em si, os grandes progressos da iluminação e do som fazem com que o espaço teatral mudasse muito. Vocês têm um grupo muito pequeno que tem recursos técnicos que eram inimagináveis há 20 anos, nem para as companhias gigantescas da época. Por exemplo, a televisão, o telefone, a televisão, as artes gráficas computadorizadas invadiu os nossos lares e invadiu o nosso teatro. E você tem como resultado algo muito menos baseado em texto, muito mais baseado na imaginação. Nós estamos olhando para as coisas, estamos respondendo visualmente no mundo altamente visualizado. Tem muito a ver com assuntos pessoais do que as ideias e com a visão global do que antes. Muito menos do que as questões políticas que eram tratadas na década de 90 ou no início do século XXI. Mas eu devo acrescentar que na Inglaterra, onde nós tínhamos um partido que foi nosso governo durante várias décadas, nos governos mais recentes estamos de novo à direita do centro. O teatro pode exprimir a exposição num sistema parlamentar. O nosso Teatro Nacional
caiu fora praticamente. Apresenta grandes peças sobre temas políticos, por exemplo, sobre o nosso embaraçoso envolvimento na guerra do Iraque ou sobre os negócios sujos na privatização das nossas ferrovias ou outras coisas semelhantes. Autores da geração de 68 ficaram de lado. Foram politicados pelos acontecimentos que aconteceram 40 anos atrás e ainda são apresentados. E atingem a política atual. Eles e os críticos da geração de 56 como eu vão se encontrar, por assim dizer, caricaturizados nos novos blogs feitos pela geração de hoje. Pessoas como vocês que podem responder imediatamente, aplaudir, imprimir as suas opiniões em Facebook e Twitter. Vocês viram aquela crítica daquele velhão na Folha de São Paulo? Do que ele está falando? Vocês podem responder imediatamente e retornar rapidamente ao presente. E vocês podem ver como a política atual se reflete na vida de cada um de vocês. O que poderá ser o caso também de vocês no Brasil. Existem ideias muito interessantes a respeito e existem muito blá 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 desagradáveis sobre isso. Tudo isso se difunde muito rapidamente na internet. Se vocês estão escrevendo a respeito do teatro hoje, os que escrevem hoje não são mais qualificados do que eu fui. Em geral, esses autores são apaixonados pelo teatro e podem exprimir a sua paixão sobre o website pessoal sem o filtro de um editor dizendo, puxa, se for demasiado longe, isso não pode ser aceito. Muitos dos que escrevem sobre teatro em Londres fazem exatamente isso, querem escrever e escrever e escrever, porque não há ninguém que lhes diga, cala a boca, para de escrever. Mas representa uma nova e vibrante fonte de notícias, de debate, de polêmica sobre o teatro, especialmente quando cada vez menos críticas são apresentadas no papel impresso e o espaço é ocupado por outras notícias. Há 10 anos atrás, um crítico teria 600 palavras para escrever sobre uma peça. Se hoje escreverem 300 palavras, já é visto como demais. A nossa missão é escrever 1000 palavras online. Isso é o que costumamos fazer. Por isso, qualquer tipo de crítica que nós temos, eu gostaria de concluir falando sobre alguns princípios, se vocês quiserem se tornar críticos de teatro. Não recomendo, não é um trabalho muito agradável. Mas se vocês quiserem virar críticos, pensem sobre o que ocorre quando você está no teatro. Eu tenho uma espécie de cuidado fisiológico sobre como reagimos diante do espetáculo. A maior parte da nossa consciência que utilizamos dentro do teatro, a maior será a resposta. E, reversamente, quanto mais partes da nossa consciência de que esse teatro nos toca, tanto mais bem-sucedida será a peça. O que você usa quando você está sentado na plateia do teatro? E como você usa? Muitos podem estar até longe quando estão sentados. Pode ser bom. Mas como é que você responde? Com o que você responde? Eu espero que utilizem os 5 sentidos que você tem. Nós sabemos, como eu já disse, que aquele que mais transmite informação, que tem maiores reações, é a visão. Sempre estranho para quem está ligando a mágica das palavras. Mas o que vem primeiro é o que nós vemos, depois vem o que nós ouvimos. Depois os outros 3, o sabor, o tato e o olfato. Isso não pode ser tão importante, a não ser em casos específicos. Pode haver uma peça egípcia que haverá um diretor interessado que vai colocar algum tipo de cheiro no espetáculo para você cheirar. Tocar o teatro é uma coisa muito brasileira. Eu vi que os brasileiros gostam de que o público possa tocar os atores e façam até coisas piores, eu sei disso. Mas para vocês, o sentido do tato, para você, o senso do tato, o senso do gosto não é tão frequente. Mas eu teria que dizer, no teatro italiano,
onde são apresentadas peças de autores italianos modernos, é uma grande chance de que eles vão cozinhar espaguete no palco. E que o cheiro desse espaguete é bastante ruim quando não está pronto e depois você não vai querer comê-lo. É um ponto de vista italiano, não tem nada de romantismo nisso, viu? Então, de certa forma, apesar de tudo, os 5 sentidos são importantes. Os 2 mais importantes são os que mais tocam. O coração, a sua resposta emocional ao teatro. Será que faz você rir? Será que faz você chorar? O que acontece com as suas emoções? O seu coração está sendo afetado? É tão fácil ter o coração afetado e esquecer o resto do corpo. A cabeça, esquecer da cabeça. Ambas partes em vocês, muitos de vocês gostam de que a internet estimule você mais do que o teatro. Ver aquela pessoa no palco é uma coisa diferente e responder a elas também é uma coisa diferente. Quem aqui vai ao teatro com o próprio coração? Só um, 2, 3. Vocês levam o coração quando vão ao teatro ou deixam em casa? Quem leva a cabeça para o teatro, o cérebro? Please continue. Take both. E quem leva as duas coisas, coração e cérebro? Ambas são importantes. Há outros pequenos aspectos que são importantes, que merecem ser considerados. Cada vez mais, o teatro de hoje em dia explora mais do que a pura educação ou a confrontação intelectual pura e simples. Excita outras partes, simplesmente o seu sistema nervoso provavelmente será excitado no musical. Você sabe que o ruído produzido por um musical faz com que as pessoas batam com as mãos. Outros não terão essas respostas. Outras partes do sistema nervoso. Se você vai para um thriller, com coisas terríveis que acontecem no palco, você vai sentir calafrios. Eu vi a mulher vestida de preto que tem um momento realmente assustador, quando todo mundo vai gritar, uau! O sistema nervoso vai funcionar. Primeira vez que eu vi, também eu fazia isso. A segunda vez eu já vi isso, mas gritei do mesmo jeito. Acontece. É mais do que apenas cabeça e coração envolvidos. Aqui embaixo também existem os intestinos. Você tem a sensação que gostaria de matar aquele ator. Aqui o cinema, talvez mais do que o teatro, faz responder essas partes. Você vai a filmes onde se mostram coisas terríveis, você gostaria de ter uma metralhadora em mãos para matar todos os malvados. Dizendo, se eu tivesse uma metralhadora, eu gostaria de matar não só quem está na tela, mas também os meus professores, etc. São coisas que podem acontecer e que o cinema, sobretudo, desperta. Outra área psicológica é o inconsciente. Há muitas coisas a respeito das quais nós não sabemos, coisas que se despertam quando lemos, coisas que nós temos e não sabemos a respeito disso. Cada vez mais existem peças de teatro hoje em dia, sobretudo o teatro dramático, que ele diz, esqueça a cabeça, esqueça o coração, esqueça as histórias, você vai ficar surpreso com outra coisa. O importante é o que ocorre com os nossos sonhos, nosso subconsciente, que é importante. O teatro ficou expandido, perguntando-nos, pedindo-nos utilizar outras das nossas partes, mesmo quando não sabemos que as estamos usando. Alguém de vocês vai saber as peças do Strindberg. Eu tenho um sueco, mais do que um sueco aqui, que talvez, inclusive, já interpretou Strindberg. E talvez vocês conheçam uma peça de sonho, Green Play, onde August Strindberg quer mostrar a natureza do sonho no palco. É interessante mesmo lê-lo. A versão mais bem sucedida que eu vi foi feita com bonecos. Eles são capazes de fazer isso muito melhor do que atores. Então, o inconsciente também. Todas as nossas partes deveriam estar engajadas com aquilo que acontece no palco.
E digo que quanto mais do nosso ser está engajado, tanto mais bem-sucedida será a encenação. Você poderá ver uma comédia muito bem feita, morrer de rir, mas voltar para casa sem que muita coisa tenha mudado. Ou você poderá, sim, alguém dizendo por que deveria aumentar os impostos no estado de São Paulo, porque o estado necessita de mais dinheiro. Isso vai tocar o seu intelecto? Mas o que você realmente precisa é que a exposição a respeito dos impostos seja transferida com tanta emoção que você esteja de acordo em que os impostos sejam aumentados. Quanto melhor você estiver envolvido, tanto melhor. Há mais duas coisas em vocês que eu gostaria de estar envolvidos. Naturalmente, os órgãos sexuais. Acho que não há nenhum problema disso no Brasil. Vocês são todos muito sexy. Outro, mais difícil e talvez o mais sensível de todos, está aqui em cima, é a alma. Você pode ter fé ou não ter fé, mas para mim a alma está lá, de qualquer jeito, com uma espécie de presença coletiva de todos os que estão aqui no espaço. Se uma peça toca a alma do público, não é apenas uma resposta mental nem do coração. A alma está lá e você sente que uma parte, que essa alma lhe faz fazer parte de uma entidade quando a sua alma foi tocada. Uma produção teatral que chega até lá, até a alma, essa é uma peça de mestre. Isso é um curso rapidíssimo em crítico. Usar a maior parte das partes do corpo que vocês têm. Finalmente, eu posso lhes dar o segredo de como ser um crítico em 3 linhas. Isso vai lhes poupar anos de estudo. Mesmo sendo estudantes, podem notar. O que vocês fazem quando vão ao teatro é se perguntar 3 perguntas. Primeira, o que essa peça está tentando fazer? Me pergunto eu. Segunda, como ela está tentando fazê-lo? Olhem a tecnologia, olhem os atores, o jeito como os atores atingem cada um dos membros do público nas suas diferentes partes, como tentam fazer aquilo que eles querem fazer. Vejam o que eles querem fazer. É uma pergunta difícil. Às vezes, vocês leem o programa da peça e o diretor diz o que ele quer fazer, leva 5 páginas para explicar o que ele quer fazer. Depois você a peça e se pergunta, era isso que ele queria fazer? Por isso você pergunta a terceira pergunta. Como ele quer fazer, o que ele fazer? A terceira pergunta é, será que ele teve sucesso? Assim que eu faço crítico, e vocês podem me dizer se o meu sistema de fazer crítica é apropriado ou não. Obrigado.